ouso começar dizendo que esse livro, ainda hoje, é livro de cabeceira de muito político por aí. Que livro, Jeane? Esse aqui, escrito há muito tempo, mas ainda hoje muito praticado, muito lido e, conforme eu acredito e eu faço as minhas apostas, livro de cabeceira de muito político por aí. O livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, escrito ainda no século XVI, veja isso, galera, 1500 e alguma coisa, e ainda sendo praticado em pleno século XXI. Pois é. Senhor Nicolau Maquiavel está entre os teóricos absolutistas. É ele que escreve esse manual de como governar, e é por isso que eu fiz essa aposta de, já que se trata de um manual de como governar, ele ainda está na modinha, ainda serve para políticos da contemporaneidade. Vamos falar um pouquinho mais sobre Maquiavel? Maquiavel nasceu em Florença em 1469, morreu em 1527. Então a gente acaba chamando Maquiavel de um italiano, embora nessa época a Itália ainda não existisse, né? A Península Itálica seria o termo mais correto para a gente usar. E Nicolau Maquiavel teria escrito esse livro, sobre o qual a gente vai falar aqui, e somente sobre ele. Não faremos aqui um estudo profundo de Maquiavel, não se trata de uma aula de filosofia, ao contrário, é uma aula de história, que o foco é absolutismo, portanto, teóricos absolutistas. Então, nós nos limitaremos a comentar o livro O Príncipe de Maquiavel, que tem tudo a ver com o absolutismo, certo? É um manual para um rei absolutista. Ele foi escrito para isso, pensando nisso. Maquiavel escreveu esse livro para um amigo, como um presente. O seu amigo seria um rei, né? Assumiria o trono lá do seu país, que eu não me recordo qual seja agora, e Maquiavel escreveu esse manual para que esse amigo dele aprendesse a ser um rei absolutista, a manter o poder, a ter um reinado de sucesso, né? E aí, escrevendo esse manual de como governar, ainda hoje Nicolau Maquiavel é considerado o pai da política moderna. Por isso que eu já comecei, estou repetindo e insistindo que o Maquiavel continua atualíssimo. Essa política que nós vemos muitas vezes sendo praticada ainda hoje, teve nele a paternidade, né? Então, esse livro escrito para um rei, um amigo que seria um rei, chamado de príncipe nesse livro, né? O título do livro é O Príncipe. Nesse livro, entre tantas ideias detalhistas do Maquiavel, Maquiavel ensina o amigo dele, um rei absolutista, a lidar desde com os inimigos até com os puxa-sacos. Sim, galera, é um livro extremamente detalhista, que ensina até esse nível de relacionamento. Como lidar com os meus inimigos? Com violência? Com trapaça? Como lidar com os meus puxa-sacos? Eliminando, tirando eles para lá ou trazendo para perto de mim? É também nesse livro que ele discute uma pergunta interessante, que talvez nos dias de hoje, se nós fôssemos fazer um debate, a gente teria horas e horas de uma conversa boa, imagino eu. É melhor ser temido ou ser amado? Claro que ele está fazendo essa pergunta direcionado ao rei absolutista. Como rei, o amigo dele, né, ou qualquer outro rei absolutista, é melhor que ele fosse temido pelos seus súditos ou amado pelos seus súditos? É esse o tipo de discussão. E aí ele vai discutir as vantagens e desvantagens de um lado ou de outro, mas vou dar um spoiler aqui, ele vai acabar assumindo que ser temido vai ser melhor. Sim, isso mesmo. E um conceito importante desse livro
acaba se ligando a todas as ideias desenvolvidas nesse livro, é o conceito de virtude. Maquiavel vai dizer que um bom rei absolutista, um rei que quer ter sucesso, um rei bem-sucedido, tem a virtude desenvolvida. E essa virtude é diferente da virtude no sentido religioso que a gente entende, né? E que nessa época, na época em que o Maquiavel está escrevendo, se entendia também. O que era a virtude em tempos de Maquiavel e até nos nossos dias hoje? A virtude seria coisas boas, qualidades, regras morais. Para uma pessoa ser considerada uma pessoa virtuosa, ela coleciona virtudes, ela coleciona qualidades. Ela, por exemplo, é bondosa, generosa, ela não fala mentira, ela não comete crime, certo? Isso é uma pessoa virtuosa, segundo o significado de virtude, o significado religioso da virtude. No entanto, conforme você pode ver aqui embaixo, nesse último tópico aqui, o Maquiavel não é um pensador que liga o seu pensamento, que limita o seu pensamento às regras, aos princípios religiosos. Não. Pelo contrário, Maquiavel rompe com a ética religiosa e por isso ele cria esse outro conceito chamado de virtude, que não é a mesma coisa que virtude. O que seria então a virtude, Jeane? A virtude é o saber fazer, a competência desse rei, a preparação desse rei, a capacidade de reagir, de saber reagir, melhor assim, a capacidade desse rei de saber reagir da melhor forma diante das diversas situações que o seu reinado lhe colocaria. Por exemplo, tenho que enfrentar um inimigo. Qual deve ser a minha reação? Estou preparado para enfrentar esse inimigo? Ou outra situação, estou querendo fazer um acordo diplomático, um acordo comercial com outro país. Estou preparado? Sei me comportar diante dessa situação? Isso é virtude. Agora vem comigo que tem o pulo do gato aqui agora. Virtude para a religião, qualidades boas de uma pessoa. Virtude para Maquiavel, saber fazer, preparação, competência desse rei. E essa competência e esse saber fazer e saber reagir não necessariamente exige que o rei se comporte apenas de maneira positiva ou correta segundo os princípios da religião. Vamos de novo para os meus dois exemplos. Diante de um inimigo, a virtude católica, a virtude religiosa, diria, é proibido matar, certo? E uma pessoa virtuosa não mataria. Para Maquiavel, não há essa limitação religiosa. Maquiavel rompeu com essa ética, com essas regras, com esse comportamento religioso. Portanto, esse príncipe, esse rei, se ele estiver preparado, se ele souber fazer, se ele souber reagir e for necessário matar, ele vai matar. Outro exemplo, diante de uma negociação diplomática, diante de um acordo comercial, esse rei absolutista, se fosse agir segundo a virtude religiosa, não mentiria, ok? Porque faz parte de uma pessoa virtuosa, segundo a religião, não mentir. É pecado mentir. Para Maquiavel não é bem assim. Se naquela situação, veja bem, se naquela situação for melhor mentir,
for necessário mentir, for necessário ser falso para manter o poder, para continuar sendo bem-sucedido, para fazer um bom negócio, o rei vai fazer isso sim. É necessário mentir? Minta. É necessário matar? Mate. Isso é a virtude para o Maquiavel. Sacou? É por causa disso, dessa base do pensamento do Maquiavel, que já é o suficiente para a gente entender um pouco do que ele está ensinando para esse rei absolutista, né? Como ter poder, como manter esse poder. Já deu para a gente sentir a vibe do Maquiavel? É por causa dessa vibe que costuma-se, no senso comum, resumir, definir o pensamento de Maquiavel nessa frase, que você certamente já ouviu falar dela em algum momento. Os fins justificam os meios. Jeane, essa frase está correta? Está. Ela talvez poderia ser colocada de uma melhor forma, que eu vou falar daqui a pouco como ela seria melhor colocada. Mas ela dá mais ou menos o tom que o Maquiavel estava querendo dar aos seus ensinamentos para o rei. Veja bem, vamos lá. Vamos analisar essa frase. Os fins, troque a palavra fins por objetivos. Então, o objetivo que o rei tem justifica, torna justo, torna correto os meios que ele usar. Troque a palavra meios por métodos. Volta então. Os objetivos que o rei tem. Qual o objetivo? De ser obedecido, de ser bem-sucedido, de vencer uma guerra, de fazer uma boa negociação, seja lá qual for o objetivo que ele tiver. Vai justificar os métodos que ele usar. Então vamos começar de trás para frente agora? Se o método que ele usar for a mentira para alcançar uma boa negociação comercial, tudo bem. Se o método que ele usar for a violência para alcançar o fim de ser respeitado, tudo bem, está justificado. Sacou? É isso que o Maquiavel está chamando de virtude. É isso que ele está ensinando para o rei. Rei, comporte-se de acordo com a situação. Seja lá o que for necessário fazer para você ser um rei absolutista bem-sucedido, você precisa se comportar do jeito que der certo, do jeito que for preciso. Essa frase, então, seria melhor escrita, né? O pensamento do Maquiavel seria melhor dito assim, ó. Você pode trocar essa frase ou continuar com ela na sua cabeça. Poderia ser trocada pela seguinte frase. Para cada situação, para cada objetivo, existe um método correto, seja ele qual for. Para cada situação, para cada objetivo, o rei vai se utilizar de um meio, de um método, seja ele qual for. Se for necessário matar, naquela situação ele vai matar. Se for necessário, e se for necessário ser bonzinho, ele será bonzinho. Então veja bem, sabe quando você já usou a expressão maquiavélico no sentido negativo? Você já chamou alguém de maquiavélico? Alguém já te chamou de maquiavélico? E o sentido não foi muito negativo, muito pesado? Nossa, como você é cruel, como você é cego diante dos seus objetivos, como você passa por cima de tudo e de todos para conseguir o que você quer. Não é nesse sentido que maquiavélico é usado? Pois é, um pouco dessa visão negativa que a gente tem de maquiavélico, dessa palavra que está ligada ao nome desse filósofo, se deve ao papel que a Igreja Católica teve sobre esse livro, sobre essas ideias do Maquiavel. Porque você deve imaginar que a igreja não gostou nada dos ensinamentos do Maquiavel, né? Ensinando a ser cruel quando for necessário, a igreja não gostou disso. Tanto é que esse livro foi proibido. A Igreja Católica proibiu seus fiéis de lerem O Príncipe durante um certo período. Então a igreja não gostou. E aí essa visão negativa, essa proibição da igreja, acabou chegando aqui pra gente.
Nós precisamos fazer um pouquinho de justiça ao Maquiavel. Não confunda. Maquiavel não manda os príncipes, os reis, serem cruéis o tempo todo. Não é isso. Ele não ordena que todo rei absolutista tem que ser um assassino. Não é assim. Ele está dizendo que se for necessário, ele será assassino. Mas e se for necessário ser bondoso o tempo todo? Ele também será. Percebem a sutil diferença? Não é uma ordem para a crueldade. É um ensinamento para agir de acordo com a necessidade. Para fechar, e para você entender melhor essa justiça que a gente está fazendo ao Maquiavel, vamos ler as próprias palavras do Maquiavel. Quem quiser praticar a bondade em tudo o que faz, está condenado a penar entre tantos que não são bons. Veja que ele também diz que ser bonzinho o tempo inteiro não vai dar certo. Mas ser cruel o tempo inteiro, ele também não ordena isso. Continuando. É necessário, portanto, que o príncipe que deseja manter-se aprenda a agir sem bondade. Faculdade quer dizer qualidade, atributo, né? A bondade, que ele vai usar ou não em cada caso, conforme seja necessário. Palavras do próprio Maquiavel. É ele que está dizendo. Ele vai usar a bondade, o rei, né? Em cada caso, conforme seja necessário. Se sempre for necessário ser bonzinho, ele sempre será bonzinho. Mas se for necessário ser violento, ele também será violento. Certo? A partir de agora, tome um pouquinho mais de cuidado ao usar o termo maquiavélico. E dá uma olhadinha no livro do Maquiavel inteiro, com muito cuidado e responsabilidade, porque vale a pena, tá?